Bom, olá amigos, blog Papo Sem Censura. Estamos iniciando mais um Papo de Quinta, aqui pelo blog, a quarta edição do Papo de Quinta. Vou tentar ser mais objetivo. A promessa lá na edição 1 era que o Papo de Quinta não teria mais do que 10 minutos. Não consegui cumprir com essa promessa ainda, mas hoje vou tentar ser mais objetivo na minha fala aqui, no assunto que eu tenho a tratar, que é basicamente a retomada dos trabalhos legislativos na Câmara de Pinda, que começaram, os trabalhos começaram na segunda-feira. Falei bastante desse tema na participação no Jornal da Ótima de terça-feira. Quem quiser ouvir, tá aí na página do blog, também possível acessar por meio da fanpage do blog. Tá lá a minha participação no Jornal da Ótima, que eu trago sobre esse início do trabalho legislativo e os projetos que foram votados, um pouquinho do tom adotado pelos vereadores também no uso da tribuna. E é sobre isso especificamente que eu vou tratar hoje, não sobre os projetos votados e aprovados, que isso já está lá, quem quiser ouvir. Hoje eu vou tratar mais sobre esse posicionamento dos vereadores na tribuna, o que eu achei disso, desse tom que tende a tocar a política de Pindamonhangaba em 2018. Esse é o principal assunto da quarta edição do Papo de Quinta. Bom, vamos voltando então com da quarta edição do Papo de Quinta. Como eu disse, eu vou falar hoje do tom, que os vereadores utilizaram. Como foi a primeira sessão do ano, os vereadores utilizaram bastante a tribuna, até porque havia muitos requerimentos, havia muitos requerimentos a serem debatidos e tal. Mas eu vou me atentar a um ponto importante que eu acho, que é o tom, eu falei isso no Jornal da Ótima, terça-feira, é o tom de indignação que os vereadores demonstraram com alguns assuntos que, no meu ponto de vista, já estão mais do que batidos, mais do que conversados, mais do que dialogados na cidade, e que foram temas recorrentes ao longo de 2017, sem uma solução efetiva de nenhum deles. Por exemplo, transporte coletivo, farmácia solidária, aquela portaria para aluguel dos carros, a questão do SAMU, E os vereadores utilizaram a tribuna com uma indignação com a não resolução desses temas que é impressionante. E a minha fala na Ótima, eu repito aqui, a impressão é que esses vereadores chegaram ontem em Pindamonhangaba, se depararam com essa situação e falaram assim, isso é um absurdo, isso está tudo errado. Mas o que espanta é que eles conviveram com essa situação ao longo de 2017 para demonstrar tamanha indignação, como demonstraram na sessão de segunda-feira. Para não dizer que eu estou aqui teorizando sem usar exemplos, eu vou pegar exemplos concretos do que foi falado na segunda-feira e o que isso representa nos últimos anos. Tá? Começando pela questão do SAMU. O carnaval está chegando, faltam 2 semanas para o carnaval. Foi numa véspera de carnaval, uma sexta-feira, véspera de carnaval, que o prefeito Israel Domingues, na única entrevista coletiva que ele deu até hoje, anunciou a saída de Pinda do consórcio do SISAMU. A partir daí, iniciou-se a grande novela que a gente vê até hoje sem uma resolução. Saiu do SISAMU porque era caro, vamos ter um SAMU municipal, vamos ter um SAMU regulado com regulado via Guará, com a participação do bombeiro, várias possibilidades, várias alternativas, vai ser mais barato e tal. Bom, a Emecor ganhou a licitação para a concorrência, para administrar, para operacionalizar as ambulâncias do SAMU. Está fazendo isso ao custo baixo, Baixo no sentido assim, o piso do custo é R$188 mil, porque a gente sabe que além disso tem o gasto com a alimentação dos profissionais, tem o gasto com o combustível das ambulâncias que é de Pinda, a manutenção das ambulâncias que é de Pinda, então isso tudo tem que somar, a gente ainda não tem esse valor mensal real, isso nunca foi passado de forma muito clara e transparente. Bom, os vereadores primeiro se posicionaram com uma preocupação, depois, quando chegou em junho, a prefeitura mandou, ou seja, quase 6 meses depois de ter saído do SISAMU, a prefeitura mandou para a Câmara aprovar a saída do SISAMU, e a Câmara aprovou por unanimidade a saída do SISAMU, dizendo que isso já era um fato consumado e que não tinha mais o que fazer. Depois teve audiência pública, eles convocaram
as diretoras da DRS 17 de Taubaté para explicar se Pinda tinha ou não entrada no SISAMU. Teve audiência pública sobre a saúde, esse tema do SAMU voltou de novo. A secretária admitiu na audiência pública que na ligação do 92 não tem um médico regulador, que o SAMU não está regularizado no Ministério da Saúde, tem documento técnico que mostra que não tem regulação via Ministério da Saúde ainda, enfim. E aí os vereadores na segunda-feira vêm dizendo do risco de Pinda perder a ambulância, ó que novidade, vem dizer que estão atrás de mais informações, vem dizer que, por exemplo, se Pinda tiver, se está errado, tenha humildade e volte para o SISAMU. Vereadores, me desculpe, mas esse tema do SAMU já é mais do que conhecido. Teve grupo de estudo que mostrou as possíveis irregularidades, tem o posicionamento da prefeitura. Não é possível que a Câmara não tenha, um ano depois, um diagnóstico objetivo, não tenha entrado no Ministério da Saúde para tentar entender, não foi buscar informação no Ministério da Saúde, não foi buscar informação junto a órgãos que possam falar de administração pública, né, que possam dar pareceres sobre a administração pública. Não é possível que não tenham hoje, um ano depois, um diagnóstico, se há um erro administrativo ou se não há, se Pinda tem SAMU, se não tem SAMU. Né? Não cabe mais o vereador falando em tribuna pedindo explicação sobre SAMU. Não cabe mais. Esse é um tema. Laboratório, nem falar de laboratório. Transporte público. Né? A vereadora Gislene usou a tribuna para exigir que precisa de uma resolução para o transporte público. O vereador Roderley Mioto foi na mesma linha, dizendo que precisa regularizar isso, que tem ponto de ônibus que não tem cobertura de ponto de ônibus. O vereador Roderley Mioto, que no primeiro semestre do ano passado andou de ônibus para identificar os problemas do transporte público e ficou indignado com a superlotação nos horários de pico e tal. Nós estamos diante de um contrato, que é um contrato de 2004, vencido à época pela Pássaro Marrom, depois repassado pela Viva Pinda, um contrato cheio de questionamentos do Tribunal de Contas, cheio de apontamentos do Tribunal de Contas, de erro desde a licitação, um contrato vencido em 2014, prorrogado por meio de aditivos contratuais. É diante disso que nós estamos brigando. E no ano passado foram 3 audiências públicas para levantar as demandas para a licitação. Foi feita uma audiência pública para que fosse apresentado o termo de referência para a licitação, uma audiência pública vergonhosa que durou só 20 minutos porque a prefeitura não tinha nada para apresentar. O secretário de planejamento na época era o Urbano Pato, que nem secretário é mais. Até o secretário já mudou, isso não andou. A vereadora Gislene Cardoso, que tem meio que puxado esse tema lá dentro do Legislativo, marcou uma segunda audiência para novembro. Há 2 dias da audiência, faltando 2 dias para a audiência, ela desmarcou a audiência porque tinha se reunido com o prefeito e o prefeito tinha dito que ia trazer uma empresa para ajudar a finalizar o termo de referência, para que fosse um termo de referência realmente bom, porque é um contrato que vai ser longo, de 10 anos e tudo mais. Aí, 2 meses depois dessa possível audiência, que seria em novembro, mais de 2 meses depois, os vereadores vêm na tribuna demonstrar indignação. Que não cabe mais só indignação e não ação. Né? Porque vereador não tem que ficar só dialogando, não tem que ficar só cobrando, tem que fiscalizar. Fiscalizar por meio de órgãos, fiscalizar por meio de se for o caso, da justiça, que não é o melhor dos caminhos, mas se for o caso, se não há resolução política, né, é preciso ir à justiça. É preciso questionar, né, cutucar o executivo para que ele responda de alguma forma. Um transporte público que no ano passado teve um aumento, não podemos esquecer, de 40 centavos na passagem, 11% de aumento, num acumulado do período de 9% da inflação, aumento real, nem trabalhador está tendo aumento real. Um aumento de 40 centavos na passagem, uma passagem que saiu de R$ 3,50 para R$ 3,90. Num cenário de desemprego, onde pessoas estão pegando ônibus muitas vezes para distribuir currículo, então, são profissionais autônomos, por exemplo, manicure, que tem que ir até a casa do cliente. Essas pessoas não têm transporte público, não têm vale transporte, elas tiram do bolso. Então é um impacto que sim, é representativo para quem necessita do transporte público. Em Pinda são mais ou menos 19 mil pessoas que necessitam do transporte público, que não é integrado. Que a pessoa, para sair de Moreira, para chegar do outro lado da cidade, muitas vezes precisa de duas conduções para ir e depois 2 para voltar. Então é um transporte defasado, porque é um contrato óbvio de 2004, que não acompanhou o desenvolvimento da cidade, e um transporte coletivo caro, e fica mais caro ainda diante das deficiências que tem.
E o vereador tá aí, marca audiência, aí a prefeitura não tem nada para apresentar, vamos desmarcar a audiência. Não, mantenha a audiência. Deixe que a prefeitura não tenha nada para apresentar. Né? Esse é um outro ponto, transporte coletivo. Tá aí, e tá chegando abril, tá chegando maio, e vem aumento de passagem. Vai vir aumento de passagem de novo, certamente. Né? Porque é comum que todo começo de ano as empresas cobrem aumento de passagem da prefeitura. Né? Para quanto vai, a gente não sabe, mas que vai ter pedido. Lá em São José já estão pedindo, estão querendo mais de R$5 a passagem lá. Né? E está chegando para essa cobrança em Pina. Né? Então, tem um outro ponto. O vereador Rafael Goff fez um requerimento pedindo para a prefeitura a relação dos carros que foram alugados e para qual finalidade. Alugados naquela portaria que no ano passado gerou muita confusão, porque foi uma portaria para aluguel de carros, uma portaria de até 12 milhões para se alugar carro ao longo do ano. O vereador agora pediu uma relação dos carros que foram alugados. Quase mais de meio ano, quase um ano depois de aprovado o projeto. Essa fiscalização de quais carros foram alugados para qual finalidade tinha que estar acontecendo mensalmente por parte da Câmara. Se lá, quando eles aprovaram o projeto, e aprovaram dizendo que entendiam que as argumentações da prefeitura, mas questionaram, vamos fiscalizar, vamos ficar em cima, vamos acompanhar. Não acompanharam, estão pedindo agora, por meio de requerimento. É SEI que não termina. Porque a SEI do laboratório tem mais de 6.000 páginas, é muito documento para analisar. Né? A SEI do IPTU, segundo o vereador Rafael Goff, em 2 semanas deve estar apresentando o relatório final. A SEI do áudio, um áudio, não conseguiram concluir. Então o cenário que nós temos hoje em Pinda, para mim ele é muito simples de resumir. Né? Nós temos um executivo que bate cabeça nas ações, no que ser feito. Tem uma série de fatores, certamente, a justiça, tem uma série de interferência do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mas isso não muda esse cenário. Então é um executivo que bate cabeça, é um legislativo que abaixa a cabeça e é uma população que toma na cabeça. Esse é o cenário da política de Pinda hoje. Porque a população é a última a saber das ações, tanto do executivo quanto do legislativo. E são medidas impopulares. Né? O próprio prefeito, na apresentação do secretariado dele em 2016, disse que seriam feitas medidas impopulares. Né? Então, para resumir, é isso. É um executivo que bate cabeça, um legislativo que abaixa a cabeça e uma população que toma na cabeça. E aí, o que é importante finalizar aqui, para fechar o vídeo, para não ficar muito longo? Eu não estou aqui para defender prefeito, para defender secretário, mas assim, é muito fácil e muito simples para o legislativo também você desenhar a cara de uma figura no alvo, no caso o prefeito, e detonar o prefeito. Certo? Porque ele tem todos os secretários para ajudá-lo nessa gestão, secretários e diretores, que tem que responder a ele, que ele responde pelos secretários, inclusive. Agora, nós temos lá no legislativo 11 vereadores, tá? Que foram eleitos pelos mesmos votos populares, que têm as suas responsabilidades também, e uma delas, talvez a primordial, é de fiscalizar o executivo. Não estão conseguindo fiscalizar o executivo. E fiscalizar o executivo não é abrir SEI para derrubar secretário, para derrubar prefeito, para derrubar vice, não é isso. Fiscalizar é fiscalizar sobre as medidas tomadas, se estão corretas ou não estão, se não estão corretas, o que pode ser feito, tem que resolver. Se SAMU não está regularizado, não está regulado, o que tem que ser feito? Qual é o caminho? Mas não pode ficar nesse blá 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 do diálogo, da narrativa. Um ano depois não se tem SAMU regulado em Pindamonhangaba. Né? E uma empresa privada recebendo para operacionalizar as ambulâncias. Né? Não dá para um transporte coletivo de um contrato vencido, um contrato de mais de 10 anos, um contrato já vencido, com uma série de problemas estruturais no transporte coletivo, com uma passagem de ônibus que aumenta ano a ano, achar que está tudo bem. Não pode um contrato com Santa Casa ser renovado, um contrato com a BBC, isso foi outro ponto também falado, com a BBC renovado a cada 6 meses, e achar que está tudo bem, sabendo que tem uma série de problemas que os próprios vereadores apontam. Né? Então, é isso que eu finalizo. Eu acho que finalizo com esse pensamento. Eu acho que o ano político de Pinda é um ano eleitoral. Ele tende a ser um ano mais conturbado politicamente no sentido da narrativa, mas nós temos uma fraqueza muito grande, que é a representatividade nas nossas instituições. Né?
Como eu disse, é um executivo que não consegue encontrar os caminhos, é um legislativo que não consegue contribuir para que esses caminhos sejam encontrados, ou no mínimo fiscalizar, que é dever básico, né? E a população que acaba sofrendo as consequências disso também, desse bate-cabeça aí, tá certo? Esse foi a quarta edição do Papo de Quinta. Eu entro de férias nas próximas 3 semanas, então o Papo de Quinta retorna depois, da semana pós-carnaval. A gente retoma o Papo de Quinta por aqui. Espero que tenham gostado dessas primeiras 4 edições e voltamos na próxima. Até lá, boa semana e bom carnaval para todo mundo.